Olá, trago abraços para todos do ICEAC, da ICEAC lá do Vila dos Teles, da ICEAC Tinguá. Vamos estudar mais um pouco, né? A doutrina espírita é muito importante, mas precisa ser estudada conforme fala no livro Evangelho Redivivo, que os ensinamentos de Jesus precisam ser conhecidos, né? Meditados, porque se não for conhecido, nem for tiver uma reflexão em cima desses ensinamentos, os sentimentos nossos não se modificarão e a prática também não acontecerá. Então, precisamos estudar a doutrina espírita, refletir sobre ela, né, para poder mudar os nossos sentimentos, para elevar nossos sentimentos e praticar, né? E conforme fica aquele círculo, né, do aprende, do medita, do analisa, do muda sentimento e do pratica, a gente vai se melhorando e vai se modificando. Hoje a gente vai estudar um assunto muito atual, né, que fala os espíritos durante os combates, lá do Livro dos Espíritos, da questão 541 a 548, e a gente percebe que é bem atual porque o mundo tem guerra que não acaba mais, né? Eu estava até dando uma olhada aqui, aí a gente tem essa aí, né, a mais falada, que é Israel contra o Hamas, né, mas que na realidade quem sofre todas as consequências é o povo palestino, né, que o grupo terrorista Hamas foi lá e matou 1.000 e poucos companheiros lá de Israel, e Israel já matou 40 e poucos mil, quase 50 mil. Eles falam que é só do Hamas, mas a gente sabe que não é, é palestino. Rússia e Ucrânia, né, por territórios. Agora também a Índia e o Paquistão resolveram guerrear. Azerbaijão e Armênia, fora as guerras civis que acontecem há muito tempo, que é no Sudão, no Iêmen, na República Centro-Africana, em Mianmar, na Síria, no Afeganistão, na Nigéria, no Congo e aí vai, né? Então, há uma relação grande. E nessas guerras, que trazem muitos sofrimentos, muitos e muitos e muitos companheiros desencarnam. Tanto que só nessa do Israel, só no revide de Israel, Israel matou mais de 40 mil pessoas. Então, esse estudo está muito atualizado, porque Kardec pergunta o que acontece, né, durante e depois da batalha com esses companheiros que desencarnam. Tanto que ele pergunta na 541, que começa o nosso estudo, ele fala, durante uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado? Porque cada um tem seus motivos lá, né? A gente sabe que alguns motivos, né, totalmente fora de bom senso, fora de elevação moral, mas normalmente por causa de territórios, por causa de alguma coisa lá, riquezas, tal, petróleo. Mas existem espíritos que sustentam, né? Ou seja, dão forças para os dois lados de acordo com as suas convicções, né? Ele fala sim, e que estimulam a coragem de ambos os lados. Então, companheiros que se identificam com aquela guerra, que estão ou já participaram, já foram daquele povo e carregam no coração, né, na mente o ódio, a vontade de vingança, cada um fica do lado, né, que eles acham que é mais correto, vamos assim dizer, e acaba, né, criando mais estímulo ainda para que os companheiros, né, pratiquem crueldades, pratiquem diversos atos que a gente sabe que não são corretos. Né? Até ele faz uma notinha aqui falando que os antigos representavam os deuses tomando partido por este ou aquele povo. Mas que na realidade esses deuses eram simplesmente os espíritos, né? Os companheiros desencarnados que sob figuras alegóricas se apresentavam, né, dizendo que estavam protegendo aquele exército, que ia orientar, mas na realidade
Eram companheiros desencarnados que se interessavam por aquele tipo de situação de guerra, conforme já falamos, por algum motivo, né? Por ter morado ali, por ter vivido ali, por ter perdido familiar, por ter perdido a própria vida ali, né? E conhecer aquela trajetória toda de uns atacando os outros, aquele sofrimento todo. Esses espíritos criam, né? Essa aversão uns aos outros. Tanto que ele fala que numa guerra a justiça está sempre de um lado. Como é que os espíritos tomam partido pelo lado que errou, por exemplo, né? Porque tem um lado que está mais ou menos certo, aí vai revidar, acaba fazendo um monte de besteira, mas tem um lado que começou a guerra. E fala, como é que tem partidos que ficam, espíritos que ficam do lado desses que começaram sem nenhum motivo? Ele responde o seguinte: sabei bem que há espíritos que procuram apenas discórdia e destruição. Para eles, guerra é guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Então, como a gente percebe que hoje em dia, né, a doutrina espírita nos passa que existem muitos espíritos que fomentam a discórdia nas casas espíritas, nos lares, no trabalho, entre vizinhos e tantas outras situações, entre famílias, aqueles que só querem discórdia, que se divertem com a discórdia, que se vingam por alguma coisa, ele fala que tem espíritos que vivem dessa forma. Os sentimentos que carregam estão realmente com a discórdia e a destruição. Então, a guerra para eles é realmente um grande evento. Não importa, eles vão lá, de repente vão dos dois lados, estimulam lá, porque o que eles querem ver, na realidade, é o sofrimento, né? Acontecer, né, sofrimentos que cada um carrega, né, suas dificuldades, suas imperfeições, a gente não sabe, né, de onde que esses espíritos vieram, mas eles carregam, né, ódio no coração, sentimentos bem negativos. Então, tem muitos, né? Tanto que ele fala, alguns espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha, ou seja, a gente vai fazer um trabalho nosso que a gente está com dúvida, de repente algum espírito, né, amigo vem e nos orienta para que a gente possa desenvolver aquele trabalho. Nos lembra alguma coisa que a gente já sabe, nos dá uma orientação. Às vezes a gente dorme e acorda com a solução, ou tem assim né, um pensamento de uma hora para outra e vem a solução. Normalmente é um amigo espiritual que nos orientou. Aí Kardec pergunta justamente isso, né, se existem esses companheiros que orientam esses generais, esses comandantes, nos planos de campanha da guerra. E ele responde, sem dúvida nenhuma. Os espíritos podem influenciar nesse sentido, como em todas as concepções, conforme eu falei. Tudo na nossa vida tem as influências, né? Tanto que o livro dos Espíritos, na questão 459, que pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, eles falam muito mais do que imaginais, né? Eles que vos dirigem. Por quê? Porque nos dirige, porque vem sugestão a todo momento. E nós é que decidimos. Não, vou por esse lado ou por esse lado. Muitas vezes sem nem perceber que fomos, né, sugestionados naquela ação. Então, se estamos mais tendendo para as imperfeições, nós vamos aceitar as sugestões para o mal. Se estamos querendo nos melhorar, corrigir, fazer coisas boas, vamos tender para as orientações boas. Então, na realidade, na guerra é a mesma coisa, né? Os livros de André Luiz falam muito sobre essas questões, né, das obsessões, sobre as questões das influenciações, seja no sexo, seja nos vícios da bebida, das drogas, seja nas discórdias, nas maledicências, sempre tem companheiros desencarnados orientando de um lado, tanto que tem aquela figura de que tem um serzinho, né, do mal do lado direito e o outro um anjinho do lado esquerdo, ou vice-versa. E então, sempre dando sugestões, só que lá, até no desenho animado, somos nós que decidimos. Nós que pensamos, nós que analisamos e realmente fazemos aquilo que está no nosso íntimo. E nas guerras,
é a mesma coisa, né? E ele fala, os maus espíritos poderiam inspirar a um general um plano errôneo para levá-lo à derrota? Ele, sim, mas ele não tem seu livre-arbítrio? Se seu julgamento não permite distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofrerá as consequências disso e faria melhor obedecer do que comandar. Então, ele não está preparado moralmente para comandar. Então, a gente percebe, lembra logo de Hitler, né, que ganhou muitas guerras, foi invadindo diversos lugares, mas de repente erra. De repente, algum espírito, né, orienta ele de forma errada e ele, como moralmente não tinha, né, condições de estar ali comandando, porque na realidade ele queria só conquistar, queria só derrotar, queria só humilhar, ele acaba perdendo realmente o controle e é derrotado. Isso a gente vê, mas em muitas e muitas histórias, né? Tanto na doutrina espírita como na própria história aí do nosso mundo. Tantos e tantos guerreiros, governadores, líderes, reis e tantos outros companheiros que comandavam, né, guerras que iam invadindo, iam conquistando de uma hora para outra. Vinha outros e conseguiam, né, derrotar aquele companheiro porque ele se sentia muito poderoso e espíritos brincalhões, espíritos, conforme nós falamos lá, que quer derrubar, que quer trazer discórdia, que quer se divertir, chegam perto desses companheiros, já que eles já não estão, né, com elevação, quase nenhuma moral, é mais influências ruins realmente, ele acaba, né, entrando pelo cano, entrando, né, numa informação falsa, em que ele acaba perdendo a guerra, acaba sendo morto, ou vai preso e diversas situações. Então a guerra, que é algo violento, que a gente já viu, né, tem um livro do André Luiz que fala que a terra vista de cima, né, tem uma névoa negra nos lugares onde tem guerras, e que aquela névoa negra são os pensamentos desesperados das pessoas, né, que sofrem com aquelas guerras, com aquele sofrimento, com aquelas mortes, com medo de morrer, com medo de sofrer. Então a gente sabe que as guerras trazem muitos sofrimentos e os espíritos, né, influenciam muito, né, tanto na solução como também na piora, né, desses acontecimentos. Ele fala, o general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva que lhe mostra antecipadamente o resultado de sua estratégia. Ele fala, é muitas vezes assim que ocorre com um homem de gênio. É o que ele chama inspiração, que faz com que haja uma espécie de certeza. Então, como quando um comandante está ali para defender seu país, mas quer acabar com aquela guerra, quer chegar, conforme nos é passado, que aqui os companheiros, os comandantes, os responsáveis que prendem os aliados para depois soltar, esses companheiros têm possibilidade de ter uma elevação moral, né, que faz com que eles acabem terminando com aquela guerra, vencendo, mas sem muito sofrimento. Já aqueles que são cruéis, que tiram a vida, né, sem motivo, só porque consideram inimigos, esses têm muitas dificuldades. Então, essa questão de ser orientado, né, para o bem ou para o mal depende muito dessa parte da evolução. Né? A gente sabe que Moisés fugiu, né, do faraó, orientou, mas teve muitos sofrimentos para aqueles companheiros, mas ele foi orientado a sair daquela situação por diversas formas, não é isso? Porque ele tinha realmente um interesse no bem. Né? Tanto que ele fala que essa inspiração vem dos espíritos que o dirigem e se serve das faculdades que é adotado. Moisés, que tinha essa faculdade, ele muitas faculdades que ele tinha, ele acabou tirando o povo que ele conseguiu daquele local, né, que o faraó queria, né, destruir. Então, na realidade, a gente sabe que é, tudo é a parte moral, né? Tudo é a parte realmente do bem.
Tanto que todas as religiões a gente sabe que são religiões voltadas para o bem. Mas, se não for realmente voltada para o bem, se não transformar um homem num homem novo, num homem melhorado para o bem, essas religiões, né, estão fadadas a, em algum momento, acabar. Né? Então, a verdadeira religião é aquela que transforma a pessoa para o bem. Né? Então, as guerras vão acabar um dia, porque não vai ter mais motivo para guerras. Né? As coisas vão ser discutidas, dialogadas, vão abrir mão de alguma coisa, vão pagar não sei o quê, mas ficar matando uns aos outros por causa de um pedaço de guerra, de terra, ou porque é petróleo, ou por causa não sei de quê, na realidade, se Deus quiser, esse um dia vai acabar. E ele pergunta, no tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que morrem? Né? Naquela confusão toda. Ainda se interessam pela luta após a morte? Ele fala, alguns se interessam, outros se afastam. Né? Por quê? Porque, na realidade, quando se desencarna numa situação dessa, muitos estão totalmente confusos, né? Não sabem o que está acontecendo e acaba, às vezes, até continuando a guerra, né? Como se fosse, estivesse fazendo parte da guerra, né? Se deslocando, correndo, se escondendo, né? Como se estivesse ainda vivo no corpo, né? Mas na realidade já desencarnado. Aqueles que desencarnam sabendo que desencarnaram, aí eles vão analisar, né? Se continuam naquela envolvidos naquela guerra ou não. A gente sabe que alguns vão para a guerra porque gostam, né? Encarnados. A gente sabe que existem os chamados mercenários que se oferecem por troca de dinheiro, né? Bom dinheiro, para defender um determinado país. Isso acontece na Rússia, isso acontece na Ucrânia. Tinha até brasileiros, né, que se ofereciam para ir lutar em troca de dinheiro. Né? Então, esses mercenários, eles sabem, né, de que lado que eles estão. Então, de repente, desencarnando de uma hora para outra, eles vão ficar meio confusos, mas de repente, ainda achando que estão vivos no corpo e defendendo o país, né, que eles ganham lá o dinheiro. Agora, aqueles que foram forçados, aqueles que não achavam correta a guerra, aqueles que achavam que não deveriam matar companheiros do outro país, porque também eram seus amigos, mas se não fossem para a guerra seriam presos, perderiam não sei o quê. Então, a questão da guerra é muito complexa. Esses não, esses acabou a guerra, desencarnaram, eles não querem nem saber mais dessa situação, porque realmente não interessa para eles. Já não interessava, eles estavam ali forçados. Né? E ele fala, após a morte, os espíritos que se combatiam enquanto vivos se reconhecem por inimigos e ainda lutam uns contra os outros no plano espiritual, né? Ele fala, o espírito nessas horas nunca está calmo, né? Porque ele desencarnou naquela confusão toda, correndo, levando tiro, desencarnando às vezes sem saber nem que desencarnou. Então, para ele está uma confusão mental muito grande, né? Então, ele, no primeiro momento, ele ainda mantém aquela aversão, aquele ódio quanto o companheiro do outro país. Mas quando ele vai percebendo que desencarnou, que ele vai percebendo, vai sendo orientado por outros companheiros, né, que aquilo ali não vai levar a lugar nenhum, que o ódio é só é falso porque o objetivo realmente da guerra são interesses comerciais e não entre pessoas. Quando ele começa a perceber isso, vai ficando, né, mais fracos esses sentimentos e ele vai deixando de lado. Mas a gente sabe que isso depende da evolução. E a gente sabe que muitos, né, desencarnam odiando seus que eles consideram inimigos do outro país, passam pela vida espiritual, depois reencarnam em outras situações, nem de guerras mais, mas ele mantém uma certa aversão aos companheiros de um determinado país, que ele nem sabe por quê, mas eu não gosto do país tal, eu não gosto das pessoas do país tal. Então, cria um preconceito que ele não entende, ele até dá, de repente, uma justificativa
para aquilo, mas na realidade ele não entende. E normalmente está, né, na sua própria consciência, guardada lá, né, no seu íntimo, aquilo que precisa ser superado. Aí, de repente, ele vai ter que ir para aquele país, conviver lá, de repente, casar com alguém de lá, de repente, desenvolver atividade lá e ele perceber que o país é muito bom, que as pessoas são boas, que ele vai fazer amigos, que ele vai, de repente, casar com alguém, ou ela vai casar com alguém, e na realidade isso vai acabando, né? Porque a gente tem uma facilidade para, né, criar sentimentos ruins uns contra os outros, contrariou a gente já fala logo que é inimigo, né? Imagina isso no nosso dia a dia aí, até mesmo nas religiões, isso acontece. Imagina lá numa guerra onde realmente você sabe que se bobear a pessoa lá vai te matar e você tem que sobreviver matando. Então é uma coisa bem complicada, né? E difícil realmente de ser superada, né? Porque leva tempo, a gente percebe que muitos companheiros que voltam de guerra voltam com muitos problemas, né? Tanto que ele pergunta, né? O espírito percebe aí do rumor da batalha? Ele fala, sim, perfeitamente. Porque a guerra marca muito cada participante. A guerra realmente traz pessoas, as pessoas sonham à noite com os tiros, né, com as mortes, com os companheiros desencarnados ao lado deles, os corpos. Então a gente percebe que companheiros que têm que tomar muitos medicamentos para poder dormir, porque aquele barulho permanece. Isso eu estou falando dos encarnados, né? E os desencarnados não é diferente, por mais que eles sejam recolhidos, tratados, sigam em frente na sua caminhada no mundo espiritual, quando eles reencarnam, eles trazem ainda, né? Todos nós que passamos por diversas dificuldades, a gente traz os medos, a gente traz os conflitos, as depressões, as ansiedades, aquelas coisas todas que se transformam em depressão ou ansiedade, porque na realidade a gente não sabe o que que é e a gente acaba martirizando o corpo por algo que a gente não sabe. É isso? E fechando, ele fala: o espírito que assiste com sangue frio a um combate como espectador testemunha a separação da alma e do corpo. Como esse fenômeno se apresenta a ele? Ele fala: há poucas mortes instantâneas. Quase sempre o espírito cujo corpo venha a ser mortalmente ferido não tem consciência disso no momento. Então foi aquilo que nós falamos. A gente tem até uma conhecida que falava que ela via um espírito que só ficava correndo para lá e para cá, né? E ela achava que ele estava fugindo de alguém. E é perfeitamente possível, porque desencarnado ele podia estar sendo perseguido por alguém e ele fugia, né? Corria sempre, porque quanto tempo leva para ele conseguir se equilibrar, saber que desencarnou, que vai pedir perdão, que vai pedir ajuda. Às vezes ele conscientemente nem consegue isso. Vai depender da equipe espiritual para poder juntar ele, aquele que ele fez mal, ou quem fez mal a ele, reencarnar junto na família. Então a gente sabe que essa situação é bem complicada, né? Então a gente percebe que as guerras são algo sofrido, doloroso, conforme a nossa vida aí, né? Tráfico, milícia, enfermidades e tantas outras coisas, violências, tudo isso faz também com que quando a gente desencarne totalmente confuso, levando tempo, né, para chegar à consciência, né, voltada para Deus, para Jesus. E na guerra não é diferente, porque ele fala do rumor da batalha. Mas está tudo dentro da nossa caminhada, está tudo dentro do nosso aprendizado, e esses ensinamentos vão nos ajudar a seguir cada vez mais para o bem verdadeiro, superando as nossas imperfeições. Não é isso? Então, continuemos a nossa caminhada, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro, até o próximo estudo, tá bom? Abraços.